Conforme vimos nos vídeos anteriores, a partir do desenvolvimento das equações cinemáticas e dinâmicas, sendo que as equações dinâmicas foram desenvolvidas considerando a segunda lei de Newton e a abordagem de Euler para o movimento rotacional, nós chegamos a um conjunto de equações diferenciais que representam o chamado modelo de corpo rígido, aqui mostrado nesse slide. O modelo de corpo rígido, então, é composto por um conjunto de 4 equações diferenciais vetoriais matriciais. Mas de cada uma dessas equações, nós podemos obter 3 equações diferenciais, de maneira que temos um total de 12 equações diferenciais. Além disso, nós conseguimos ver que o número de estados, portanto, que temos para um modelo de corpo rígido é igual a 12 variáveis de estado. Mais detalhadamente, esses estados são as componentes do vetor posição do centro de massa do corpo rígido, no caso da aeronave, em relação ao solo, representado no referencial inercial, a posição norte, leste e altitude, ou posição para baixo, ou a posição z. As componentes da velocidade de translação em relação ao solo, mas representação no referencial ABC, os ângulos de orientação espacial, que são os ângulos de Euler, e as componentes da velocidade angular da aeronave. Então, portanto, nós temos 12 variáveis de estado. Para cada uma das equações que nós vimos, começando com a primeira, que é a equação que nos diz que a expressão da velocidade da aeronave em relação ao solo, vista do referencial inercial, é igual à velocidade representada no referencial ABC, a mesma velocidade, o mesmo vetor, mas representada no referencial ABC, transformada essa representação por meio de uma matriz de rotação para o referencial NED. Quando nós usamos a expressão da matriz de rotação B, que depende dos ângulos de Euler, e lembrando que o vetor velocidade tem 3 componentes U, V e W, nós terminamos então com essas 3 equações escalares, correspondentes a cada uma das componentes do vetor posição no referencial NED. Vejam que aqui a gente acabou escrevendo, ao invés de escrever H, nós escrevemos PD, a posição down, para baixo. Mas, como dito aqui, PD é igual a menos H, sendo H a altitude. Então, vejo que essas equações são não lineares. Nós temos aqui produtos de variáveis de estado por funções multiplicadas por funções de outras variáveis de estado, funções essas que são não lineares, aqui são funções trigonométricas. Então, essa equação cinemática, onde não aparece força nem momento, essas equações já são 3 equações não lineares envolvendo as variáveis de estado U, V, W, φ, θ e ψ. Em relação à dinâmica, ao comportamento da orientação espacial do corpo rígido, ainda é uma equação cinemática, relacionando as taxas de variação dos ângulos de Euler às componentes da velocidade angular no referencial do corpo. Nós já vimos essas equações no vídeo anterior. E nós temos, então, um conjunto de 3 equações diferenciais também não lineares, onde, evidentemente, não aparecem momentos, torques, nem forças, porque são apenas equações cinemáticas relacionando mudanças na orientação espacial com velocidades angulares. Lembrando que, para esse conjunto de equações, a gente tem uma singularidade quando o ângulo de arfagem da aeronave é igual a um múltiplo de mais ou menos 90 graus, ou mais ou menos π sobre 2. Existem outras formas de representar a variação, como comentado em outro vídeo, a variação da orientação espacial de um corpo rígido, ou de uma aeronave, que não sofrem desse mal, dessa singularidade. Particularmente, a representação usando quaternios
ela é bastante indicada para não sofrermos com essa singularidade. Entretanto, quando usamos quaternions, ao invés de 3 variáveis para representar a orientação espacial, nós temos que usar 4 variáveis, que são os componentes de um quaternio unitário. Então, existem vantagens e desvantagens, mas em engenharia aeronáutica, em simulações, é bastante comum, é o mais usual, representarmos a mudança de orientação espacial ao longo do tempo, empregando quaternions, para que não soframos com essa singularidade associada a essas equações, que envolvem diretamente os ângulos de Euler. Se nós expandirmos a primeira equação dinâmica obtida, que é a equação que relaciona as forças, nós conseguimos obter essas 3 equações diferenciais escalares, que também são não lineares. Essas equações foram obtidas a partir da expansão da expressão. E eu esqueci de mencionar, quando nós obtivemos essa expressão, que consideramos a massa constante, pois essa expressão ela foi obtida a partir da segunda lei de Newton, que relaciona a força externa aplicada com a taxa de variação, a variação temporal do momento linear. E essa expressão aqui em cima foi obtida a partir da expansão dessa equação, considerando que a massa era constante. Novamente, temos 3 equações diferenciais não lineares, onde aparecem os produtos de algumas variáveis de estado. P, Q e R são os elementos, as componentes da velocidade angular, e U, V e W são as componentes da velocidade de translação, ambas as velocidades representadas no referencial do corpo. Então, nós temos esses produtos, portanto, equações não lineares. Fazendo a mesma expansão para a equação que nós obtivemos anteriormente, para as taxas de variação das componentes da velocidade angular da aeronave no referencial do corpo, nós temos essas 3 equações diferenciais não lineares, onde essas constantes C1, C2, C3, C4 até C9 são constantes que dependem da matriz de inércia da aeronave. Novamente, nós temos um conjunto de equações diferenciais não lineares, com também produtos de variáveis de estado. Né? P, Q, R são variáveis de estado, são as componentes do vetor velocidade angular representada no referencial do corpo da aeronave. Né? L barra M e N são as componentes do torque total, o torque resultante, né? O torque externo total aplicado ao veículo. Então, L é chamado de momento de rolamento, M é chamado de momento de arfagem e N é o momento de guinada. O que é interessante nesse conjunto de 3 equações diferenciais é que nós percebemos que se nós inicialmente tivermos velocidade angular de rolamento e de guinada iguais a 0, ou seja, se inicialmente P e R forem iguais a 0, que ponto que a aceleração de arfagem vai ser função apenas do momento de arfagem. Então, isso significa que se a aeronave não estiver rolando nem guinando, né, ela pode mudar o seu ângulo de arfagem, né, aumentar a sua velocidade de arfagem, aumentar ou diminuir a sua velocidade de arfagem, sem induzir movimentos laterodirecionais, ou seja, sem induzir movimentos de rolamento ou de guinada. Agora, isso já não acontece para o rolamento e a guinada.
mesmo que inicialmente se tenha a velocidade angular de arfagem igual a zero e as velocidades, enfim, as componentes da velocidade angular iguais a zero, ou seja, a aeronave não está fazendo nenhum movimento de rotação em torno de nenhum eixo, né? Mesmo que isso seja verdade, quando nós aplicamos, digamos, um momento de rolamento à aeronave, L barra, isso produzirá, né, um aumento ou diminuição da velocidade angular de rolamento, uma vez que a aceleração angular, que é o que está mostrado aqui do lado esquerdo, vai se tornar diferente de zero, só que ao mesmo tempo, né, esse fator também irá afetar aqui a velocidade de guinada. Haverá uma aceleração de guinada provocada por um momento de rolamento, né? E da mesma maneira, se nós aplicarmos um momento de guinada para mudarmos a velocidade angular de guinada, né? Ou seja, produzirmos uma aceleração de guinada, esse momento de guinada também produzirá uma mudança na aceleração de rolamento e, portanto, fará a aeronave rolar. Então, a guinada e o rolamento estão intrinsecamente ligados, né? Enquanto que a arfagem, os movimentos de arfagem, sob certas condições de rolamento e guinada nulos, velocidades, né, de rolamento e de guinada nulos, pode ser acionado, vamos dizer assim, a velocidade de arfagem pode se tornar diferente de zero de forma independente. Por isso, em análise de mecânica de voo de aeronaves, é bastante comum a gente considerar que o movimento pode ser decomposto, como nós vamos ver em outra aula, em dois tipos de movimento. Um movimento longitudinal, que é um movimento que acontece no plano XZ, quando nós assumimos que não há rolamento e guinada, e movimentos laterodirecionais. São movimentos associados com rolamento e guinada, que não podem ser separados, né, em dois. Então a gente tem dois conjuntos, um conjunto de movimentos longitudinais e o conjunto laterodirecional. Finalmente, né, agrupando então todas essas variáveis de estado, ou seja, todas as variáveis para as quais nós obtivemos equações diferenciais que determinam o futuro dessas variáveis a partir do conhecimento delas mesmas no instante atual e das forças externas e torques externos aplicados, né, nós temos um conjunto de 12 variáveis de estado aqui mostradas. Isso significa que o modelo matemático de uma aeronave, com muitas simplificações que fizemos, consideramos a Terra plana, a gravidade constante, a distribuição de massa constante. Fazendo todas essas simplificações, ainda obtivemos um modelo matemático de 12ª ordem não linear. E é um sistema com múltiplas entradas. As entradas, ou seja, as variáveis que nós podemos manipular para alterar os valores dessas variáveis de estado, são as deflexões de profundor, de aileron, de leme e o comando de tração. Então essas são as 4 variáveis manipuláveis básicas que nós podemos empregar para controlar uma aeronave. Esse controle basicamente será exercido, né, da seguinte maneira: ao variarmos as deflexões das superfícies de profundor, ailerons e leme, profundores, ailerons e leme, nós vamos produzir forças e torques que vão mudar, né, induzir variações nas componentes da velocidade angular. Essas variações vão produzir mudança de atitude, de orientação espacial. As forças que nós vamos produzir ao variarmos a tração,
ao variarmos forças aerodinâmicas através da deflexão das superfícies aerodinâmicas, né, dos profundores dos ailerons e do leme, elas vão produzir acelerações, ou seja, mudanças na velocidade do centro de massa da aeronave em relação ao aeroporto, e essas mudanças de velocidade vão ser refletidas na posição do centro de massa da aeronave no mundo, né? Então, basicamente, o que acontecerá é que os torques externos produzidos ao manipularmos essas variáveis vão mudar as componentes da velocidade angular, e a integração, digamos assim, da velocidade angular vai produzir mudanças através de uma relação cinemática na orientação espacial da aeronave. E as forças vão produzir acelerações que vão levar a mudanças nas velocidades, nas componentes de velocidade do centro de massa da aeronave, e a integração da velocidade da aeronave induzirá, evidentemente, uma mudança na sua posição no espaço.